que tal? Sejam bem-vindos ao 6º episódio da série Refletindo o Enem 2019 Matemática. Nessa série estamos refletindo os 45 testes de matemática na prova do Enem 2019 e a teoria que aparece nesses testes. Nos episódios anteriores, falamos sobre conversões de unidades, operações básicas, geometria plana, razão e proporção e grandezas proporcionais. Então, quem ainda não assistiu a esses episódios, corra lá, assista, toda a teoria é importante. Aproveite, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para receber os novos episódios. No episódio de hoje, vamos falar sobre a geometria espacial que apareceu no Enem 2019. Vamos refletir um pouquinho sobre o conteúdo dessa prova agora. Vamos lá! Muito bem, embora no Enem 2019 tenha aparecido basicamente prismas e cilindros e uma ideia apenas sobre pirâmides, nós vamos falar sobre os 4 principais sólidos que mais costumam aparecer no Enem. Começando aqui pelos prismas, primeiro ponto importante, o que é um prisma? Então, alguns elementos aqui importantes, né? Que são as arestas, que são esses conectores, esses segmentos de reta, os vértices, que são os pontos de encontro entre duas arestas. Aí eu poderia até dizer que essas arestas de cima, esses segmentos, são arestas da base. Nós temos outras arestas aqui, ó, que ligam uma base na outra, um vértice de uma base no vértice da outra. Poderiam ser chamados de arestas laterais, mas aqui eu vou chamar todas essas linhas, esses segmentos de arestas. Aí nós temos agora esse polígono de cima e o de baixo, que são paralelos e congruentes. Nesse caso eu peguei como exemplo o hexágono. Então nós temos um hexágono aqui em cima, 6 lados, e o hexágono lá embaixo, que é uma cópia do de cima, só deslocado. Essa distância entre esses dois hexágonos, entre essas duas bases, é chamada de altura. Reparem que eu coloquei o ângulo de 90 nessa base e o ângulo de 90 nessa base, porque tem que ser uma linha reta para pensar em distância, formando 90 graus nos dois planos das duas bases. Melhor me expressando. Esse prisma, ele é um prisma reto. Então, nesse caso, nós temos aqui 90 graus no centro de gravidade mesmo dessa figura, que é um polígono regular. Então, esse é um prisma regular. Bom, esse prisma também é chamado de prisma hexagonal, esse que está desenhado, porque ele sempre vai receber o nome conforme o polígono da base, que nesse caso é um hexágono. Pontos importantes aqui é saber a área da base, eu chamo de AB, com esse B maiúsculo subscrito aqui, e AB, na verdade, é a área da base de cada prisma, que nesse caso seria a área de um hexágono regular, 6L² raiz de 3 sobre 4, mas não está em questão aqui calcular cada uma dessas áreas nesse momento. Bom, se for um quadrado, se for, sei lá, um triângulo, o que for, tem que calcular a área daquela base específica. A área lateral também não coloquei uma fórmula, por que não? Porque vai ser a soma das áreas das faces, que são esses retângulos aqui, esses paralelogramos, que tem que ser paralelogramo, a soma então de todos eles. E isso vai depender se eles têm medida igual ou não, se for um prisma regular, por exemplo, calcula 1, multiplica nesse caso por 6. Mas eu posso ter mais ou menos lados na base. Então, não tem uma fórmula específica. O que você tem que saber tem que calcular a soma das faces laterais, que são paralelogramos, senão não é prisma. Legal. E aí a área total eu deixei esse modelinho, ó. Uma vez que você sabe calcular aquela área lateral em questão e sabe calcular a área da base, a área lateral é toda a superfície do prisma. Ou seja, é a lateral, para achar a área total, né? É a lateral mais as duas bases. E aí você calcula separado e depois junta com essa soma. E o volume, eu vou deixar uma ideia aqui que pode ser legal. Seguinte, volume é a capacidade, né? O quanto ele ocupa de espaço aqui nas 3 dimensões. Então, nós temos aqui a base, né? Com largura e profundidade. E nós temos ainda a altura. O volume, eu vou pensar assim, ó. Imagine que essa base é uma fatia de frios, por exemplo. Aí
eu posso fazer outra fatia de frios. Eu estou fatiando, então, o meu prisma de maneira a formar isso daqui. Quer ver? Vamos fazer um desenho rapidamente aqui, ó. Então, veja. Isso é uma nova fatia. Eu poderia fazer uma outra fatia ainda, mais ou menos aqui assim. Quer ver? Vamos lá. Vamos fazer uma fatiazinha aqui. E aí eu jogo ela lá para baixo. E aqui nós vamos fazer mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Veja, como se eu estivesse fatiando igual faz com frios. O fato é, se essa fatia for bem fininha e eu fatiar todo o meu prisma, eu terei H fatias, que é exatamente a sua altura. Cada fatia dessa tem uma área. Então eu vou entender que o volume vai ser a área de uma fatia vezes quantas fatias eu tenho. Essa é a ideia intuitiva de volume. Então nós vamos ficar com a fórmula área da base, depende de cada base, como eu já disse, vezes a quantidade de bases que eu tenho. Se for bem fininha, eu vou ter exatamente H, que é a altura. Então, volume de prisma, área da base, vezes a altura. Certo? Uma ideia muito parecida tem nos cilindros. Os cilindros circulares retos, especialmente, eles são basicamente prismas. Eu só não vou poder chamá-los de prisma de verdade, porque a sua base não é um polígono, e o prisma tem que ter base poligonal. Mas a ideia é exatamente a mesma. A base do cilindro é circular, então aqui é um círculo, e aí elas são paralelas e congruentes. Mesma ideia de lá, certo? Nós vamos ter a área da base, no caso, já que é um círculo, área de círculo, π vezes o raio da base ao quadrado. πr ao quadrado, dessa fórmula fixa para cilindros circulares. A área lateral também é uma fórmula fixa que tem a ver com a planificação. Eu não vou especificar nesse momento, mas vejam, é o comprimento da base 2πr, 2πr é o comprimento da circunferência, vezes a altura. Quem tiver dúvida sobre circunferência, episódio 3, falei de geometria plana e especifiquei sobre círculo e circunferência. Assista lá. Muito bem. E o volume, área total, né, melhor dizendo ainda, área total lateral mais duas bases, igualzinha a ideia do prisma. Calcula essas áreas separadamente e depois junta. Não vale a pena decorar uma fórmula específica para a área total. É melhor guardar a área da base, a área lateral, faça a conta separado e depois você junta com essa adição. E o volume, da mesma maneira que o prisma, a área da base vezes a altura. Se você quiser, a área da base é πr ao quadrado, então fica πr quadrado h. Eu prefiro, de novo, a área da base vezes a altura. Prismas e cilindros têm a mesma ideia de volume. A área da base vezes a altura por causa da ideia de fatiar aqui novamente. Muito bem, quase terminando. Agora vamos falar um pouquinho sobre pirâmides. Só o detalhe inicial, né? Só a parte de cálculo mesmo, não vamos entrar em muitos detalhes aqui. Bom, pirâmides nós temos o vértice. Repare que eu coloquei no singular agora, como se só tivesse esse vértice. Na verdade, tem mais esses aqui da base. Então, um detalhe que costuma acontecer é, alguns examinadores falam o vértice da pirâmide. O vértice da pirâmide normalmente é considerado o vértice que está fora do plano da base. Porém, a pirâmide tem o vértice principal e os vértices da base. Nesse caso aqui são 5 vértices. Mas fica essa dica aí, esse é o principal vértice, se a gente quiser pensar assim. A distância desse vértice até o plano da base, formando então 90 graus, é chamado de altura. Tem as arestas, é a mesma composição que o prisma. O detalhe é que agora sim, primeiro, a área da base depende da base, né? Como lá. A área lateral vai ser a soma dessas áreas triangulares, desses triângulos que estão em volta, as faces laterais. E a primeira diferença está aqui, ó. A área total. Agora eu tenho a área lateral, como eu tinha também no prisma, porém eu tenho uma base só agora, certo? Então vai ser a área lateral mais a área dessa base conforme for tal base. E o volume, eu trouxe uma figura interessante que pode te ajudar a entender esse volume. Veja, esse objeto, na verdade, ele é um prisma especial que a gente chama de cubo, mas ele é um prisma, porque ele tem os polígonos paralelos e congruentes na base, as faces laterais são todos paralelogramos, nesse caso são quadrados, que são paralelogramos. O que eu quero aqui é ver o seguinte, eu coloquei aqui dentro 3 pirâmides, ó, a pirâmide mais escurinha, a pirâmide preta,
base quadrada e altura igual à altura do cubo. Essa pirâmide mais clarinha, ó, base quadrada, altura igual à altura do cubo. E essa pirâmide bege aqui, nós temos a base quadrada e a altura igual à altura do cubo. Observem que são três pirâmides congruentes, elas têm mesma área da base e mesma altura. Agora, um detalhe é que elas estão dentro aqui de um prisma. Então, se eu tenho três pirâmides dentro de um prisma, vamos tirar aqui para a gente ver as três pirâmides, ó. Três pirâmides juntas formaram um prisma. São três pirâmides de mesma base e mesma altura. O que significa isso? Significa que a capacidade volumétrica de uma pirâmide vai ser 1/3 da capacidade volumétrica de um prisma. Sempre assim. Então, nós podemos dizer que o volume da pirâmide é o volume do prisma, área da base vezes a altura, só que 1/3 disso. Porque três pirâmides formam um único prisma. Então, cada uma tem 1/3 de volume, 1/3 de capacidade. E os cones circulares, para terminar, muito parecido. Veja, cones circulares lembram uma pirâmide, a ideia é parecida, mas a base não é polígono. Na pirâmide tem que ser polígono. Então a associação pirâmide-cone vai ser parecida com a associação prisma-cilindro. Veja, a área da base, aqui eu coloquei a fórmula de novo, porque é um círculo, πr ao quadrado. A área lateral vai ser πrg. Guarda isso, tem a ver com a planificação do cone, que não faz parte dessa aula, mas guarda aí. Área lateral, πrg. Esse g é a distância aqui, né? Seria a altura, entre aspas, da lateral. É a distância desse vértice até chegar na base, assim, na verdade, em diagonal. Ou seja, a composição, a altura, raio e esse g, que se chama apótema lateral, que no caso do cone se chama geratriz do cone, ele vai ser pitagórico. Veja, o triângulo tem a ver com o termo, né, com o teorema de Pitágoras, melhor dizendo. Ou seja, se você precisar achar esse g, saiba que o quadrado dele será sempre a soma dos quadrados entre a altura e o raio, isso no caso do nosso prisma reto, né, do nosso cone reto, melhor dizendo. Certo? Então, é possível achar esse g, área lateral, πrg. Acho o g com esse Pitágoras. A área total vai ser a lateral mais a base. Não decora a fórmula nova. Pensa só que é a mesma ideia da área lateral da pirâmide, da área total da pirâmide. Pega a lateral e soma com a base. E o volume, muito análogo também, é a mesmíssima ideia. 1/3 do volume de um cilindro. Se eu quiser encher um cilindro usando o cone de mesma área da base, mesmo raio da base e mesma altura, eu vou precisar de 3 desses para encher um desse aqui. Por isso que o volume, a capacidade, é 1/3 da área da base vezes a altura. Claro, gente, que isso é só um modelo, um esboço da teoria, mas será o suficiente para resolvermos os 4 testes que apareceram no Enem 2019 sobre espacial. Tem até um acréscimo aí, porque não apareceu o cone e fica com esse modelinho a mais. Precisa estudar um pouco mais sobre isso? Peguem livros, pesquisem, insights e por aí vai, e você vai melhorando esse conteúdo. Agora, vamos resolver os testes? Começamos então com a questão 139, que tem mais a ver com projeção aqui, que é uma ideia de espacial também, e diz: um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura. Então, reparem aqui, né, PINE ou PINE, vou ler PINE, que é o que importa para mim aqui em português mesmo, certo? Ó, o P, o I, o N e o E tem um distanciamento entre eles, né? Cada letra tem um espacinho entre elas. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre as letras adjacentes é o mesmo, isso é importante.
Então, vou grifar aqui, ó, letras adjacentes têm um espaçamento igual. Então, o espaçamento é o mesmo. Todas têm igual espessura, isso também vai ser importante, embora não vai interferir tanto, porque as alternativas têm todas a mesma espessura, e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo. Então, elas estão numa incidência perpendicular ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, que quer dizer, a luz do sol vai incidir na figura a ponto de formar 90 graus. Essa é a ideia de sol a pino, né? Então, sol incide e fica a sombra embaixo da letra mesmo, perfeitamente embaixo. Então, aí, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada é... Então, aqui não é muito complicado, uma das questões mais fáceis de espacial que caiu. Então, nós temos o seguinte, veja. Aqui o P, se a luz vem de cima, né, sol a pino, ela incide, não passa pela barreira, né, pela letra, a estrutura da letra, mas aí nós teremos luz aqui assim mais ou menos e luz aqui assim mais ou menos, certo? Então, nós teremos uma sombra que faria algo mais ou menos retangular, paralelogramo, como você quiser pensar, assim, certo? Isso do P. No I, a mesma coisa, a luz vem, incide aqui na letra I, ilumina aqui esse pontinho entre elas, né, que é o espaçamento entre, mas na letra I propriamente, ela não consegue transpassar, forma uma sombra, então, que é a estrutura da letra formada aqui. A mesma coisa no N, nós teremos mais ou menos esse tamanho aqui, ó, que é a região que não passa luz, né, porque o N, ó, não passa luz aqui, aqui embaixo não passa, então... Essa estrutura, mais essa parte de baixo, impede a luz de mesma forma, da mesma maneira de passar. Então, gera mais ou menos esse retângulo aqui, um pouquinho mais largo, né? Porque o N é um pouquinho maior. E o E, a mesma coisa, essa parte toda do E aqui de cima vai impedir que a luz passe, formando mais ou menos um retângulo de sombra lá embaixo, com um espacinho de luz, que é o espaço entre as letras. E aí, das alternativas, a que chega mais perto dessa figurinha, mais ou menos, que nós fizemos, é a letra E já fechamos. Aqui uma outra questãozinha de geometria espacial. O enunciado diz o seguinte: as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Eu vou grifar aqui, sublinhar, vamos pensar nisso daqui a pouco. Esse sólido é gerado, e agora é que importa, né? Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro. A cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas, cortadas, serão removidas. Uma dessas secções está indicada. Gente, ó, uma só está indicada. Então, como que é essa secção para gerar esse sólido truncado que ele disse? Tá vendo aqui, ó? A aresta mede A, tá aqui embaixo. Então, se aqui mede A, 1/3 foi cortado, em distância do vértice, cortou 1/3, cortou aqui, aqui e aqui, arranca essa parte de cima e fica essa superfície desse jeito, um triângulozinho aqui equilátero, e essa figura que é um trapézio por enquanto. Muito bem, só que não esqueça, vai cortar todos os vértices, ou seja, os 4 vértices do nosso tetraedro. 1, 2, 3, 4, vai cortar os 4. Essa luminária terá por faces, tá aí as alternativas, vamos colocar um esqueminha na lousa, pensar nesse corte e chegar na alternativa. Então aqui, ó, olhando para o enunciado, você tem, tá vendo lá, a figura e a composição. Eu não fiz a composição aqui porque nós precisamos recorrer à figura original para gerar o que ele disse. Esse corte que você vê no enunciado, ele está falando apenas de uma secção, de um corte só. Então ele fez esse corte aqui, formando um triângulozinho aqui em cima, que é um triângulo equilátero, certo? Porque todas as medidas aqui nós temos A sobre 3, 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 A sobre 3. Então, é um triângulo equilátero de lado A por 3, que é a aresta dividida por 3. E aí, voltando à figura original, nós vamos fazer os demais cortes, as demais secções. Então, vamos lá. De novo, ó, 1/3 do vértice, então aqui seria A sobre 3, de distância até aqui do vértice. Essa distância aqui, A sobre 3. E essa distância aqui dentro, não vou escrever, senão vai ficar ruim, A sobre 3.
vai fazer o corte, então vai acontecer algo parecido com o que aconteceu lá em cima, mais ou menos assim. Então nós vamos ter agora aqui um triângulozinho equilátero, e essa pontinha vai sair. Então isso aqui vai sair, ó. Vou tirar aqui pelo menos esse para a gente enxergar melhor, ó. Isso vai sair, certo? Mesma coisa aqui, né? Esse carinha vai sair, porque ele vai cortar e tirar fora esse pedaço. Bom, a mesma coisa nos demais. Então vamos fazer aqui, ó. Esse aqui, mais ou menos, vai ser assim. Aí liga aqui assim. Mais ou menos isso. Temos esse triângulozinho equilátero. Sai essa parte, sai isso aqui. Do lado de dentro também sai, né? E sai isso daqui. Então vamos imaginando essa figura. E por fim, sai aqui, ó. Nós vamos cortar aqui assim mais ou menos aqui, mais ou menos isso. Cortei. Temos de novo, ó, um triângulo equilátero, essa facezinha aqui, né? Triângulo equilátero, triângulo equilátero, triângulo equilátero, triângulo equilátero. Ou seja, tem 4 triângulos equiláteros aqui de aresta A sobre 3. Como essa distância toda era A, esse pedacinho aqui, ó, vamos pensar, era A. Eu peguei 1/3 de A aqui, 1/3 de A aqui, no meio sobrou 1/3 de A. E todos esses que estão em azul, esses aqui, ó, aqui, embora não pareça, mas também eu já mostro porque, aqui, todos eles medem A por 3 e assim por diante. Então vamos ver quais são as figuras formadas. Ó, nós vamos ter, olhando de frente aqui por cima, um triângulo, 2, 3, 4 triângulos, e essa figura que está aqui, vamos ver, cada uma delas vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa daqui é um hexágono, e é um hexágono regular, porque todas as arestas medem A por 3. Aqui desse lado, nós temos de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro hexágono. Lá atrás, a gente não consegue ver aqui perfeitamente, mas lá atrás vai ter um hexágono desse lado e outro hexágono do lado de lá. Ou seja, nós teremos 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros, no caso de aresta A sobre 3, cada uma dessas figuras. Esse poliedro, então, ficará na alternativa A, que são, então, 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Fechamos, fim de questão. Mais uma questão, essa eu faço questão de resolver na própria folha para mostrar uma coisa. Repara que nós não temos espaço de resolução. Então, de duas, uma. Ou pega o pedacinho de rascunho, as 2 folhas de rascunho que você costuma ter, ou faz na própria figura. Eu vou optar aqui por fazer na própria figura. Então, vamos lá. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, é importante esse dado, claro, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Muito bem, figurinha está aí, tem todos os dados importantes. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Muito bem, então primeiro a gente tem que saber qual o volume de concreto que essa laje vai ocupar. A laje não é a figura plana que está mostrando. Pensem que ela tem 5 centímetros de espessura, vai acabar gerando aí um prisma, na verdade, né? Então nós vamos dividir essa figura em vários paralelepípedos, porque nós temos retângulos bem definidos aí. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, se nós puxarmos essa medida até embaixo, nós temos esse retângulo, ele é 8 por 8 de altura. Como que eu sei que são 8 de altura? Nós temos aqui, ó, 5 mais 2 mais 1, ou seja, essa altura é 8 metros também. Muito bom. Aí nós temos agora esse outro retângulo aqui, que na verdade vai ser um paralelepípedo, porque não se esqueçam que tem 5 de espessura, de altura, né? Ele vai ser aqui, ó, 3 por, vamos pensar, aqui nós temos 2, com mais 5, 7. Então ele tem 7 aqui desse tamanho, né, de comprimento. E nós temos o último retângulo já formado, olha só, ele tem 3 aqui por 5. Então vamos lá. Nós temos o volume total da laje, eu vou chamar de VL. Volume da laje vai ser esse primeiro paralelepípedo, que tem volume
8 vezes 8, área da base, vezes a altura, 0,05. A base é um quadrado, certo? No próximo, a base é um retângulo. A base é isso que você está vendo. Então, vai ser base vezes altura. Então, a área da base, 3 vezes 7, certo? Que é base vezes altura. Vezes a altura do sólido, do prisma, que vai ser 0,05, a espessura da laje. E por último, nós temos o paralelepípedo 3 por 5. Então, ele é 3 por 5 por 0,05, ok? E aí, a grande estratégia aqui é o seguinte, esse volume, eu não vou fazer 64, que é 8 vezes 8, vezes 0,05. Como o 0,05 está em todos, eu vou deixá-lo em evidência na forma de fração, 5 centésimos, 0,05 são 5 centésimos, e aí dentro do parênteses nós vamos ter 8 vezes 8, 64, o 0,05 está lá fora, mais 7 vezes 3, 21, mais 3 vezes 5, 15. Olha como que a conta fica mais fácil. Veja, nós temos então 5 centésimos vezes 64 mais 21, 85. 85 mais 15, 100. Simplifica o 100 com 100, chegamos que o volume da laje deu 5 metros cúbicos. Como a usina possui caminhão com exatamente 5 metros cúbicos, então é claro que o jeito mais econômico, com menos viagens, menos caminhões possível, é pedir um único caminhão com capacidade de 5 metros cúbicos. Ficamos com a letra C. Tranquilinho, só pensar no jeito certo de fazer as contas. Vamos fechar agora fazendo o último exercício, lendo aqui na folha e resolvendo na lousa. Então vamos lá, o último exercício do episódio de hoje. Olha só o que diz o 178, talvez o mais difícil de espacial dessa prova. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de cilindro, isso é importante. Seria legal falar cilindro circular reto, mas dá para ver que é, né? Então tudo bem. Com raio interno igual a 2 metros, raio 2 metros, queria falar que é o raio, e a altura igual a 3,30 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3, R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5. Então, raio e a altura mede 1,5. Ele fala interno para garantir que tem a ver com a capacidade realmente volumétrica desse recipiente, desse reservatório. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos, importante isso, com 0,10 metros de diâmetro, cuidado aqui, interno, e 20 metros de comprimento. Ok, então ele tem diâmetro 10, comprimento 20, todos eles. Legal. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio, isso é importante, ele está com sua capacidade máxima, está cheio, e os auxiliares estão vazios, importantes também, claro, abrem-se os 4 registros e após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam. Então, as alturas de água, né, da coluna de água nos reservatórios vão se igualar, claro. Assim que cessa o fluxo de água entre eles. Isso é um princípio, vamos ver, ó, é o princípio dos vasos comunicantes. Exatamente isso, né? Igualou as alturas, equilibrou o sistema, a água para de fluir de um recipiente para o outro. A medida em metros das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é. Então ele quer exatamente essa altura do equilíbrio, que vai estar nos 4 reservatórios e também no central. Nós vamos colocar isso na lousa para entender um pouquinho melhor esse ponto de equilíbrio. Muito bem, tá aí, né? Esse enunciado exige, além de conhecimento de geometria espacial, o conhecimento de vasos comunicantes. Então, bem rapidamente, vamos pegar a ideia principal aqui. Você tem lá um recipiente central cheio de água, totalmente sua capacidade ocupada, a parte interna, é claro. E aí,
o detalhe já, esses canos todos têm que estar bem baixo assim, né? Uma certa distância pequena do chão, senão não há a fluidez adequada de todo o líquido que é possível. Então, o cano aqui é baixinho e é fácil ver no desenho denunciado aqui também. Eu desenhei aqui a mais o seguinte, ó, no reservatório 4 fica uma sensação que está ligando aqui em cima. Gente, não, é tridimensional. Esse cano continua e ele vai conectar no reservatório 4 bem lá embaixo. Da mesma forma, do 2 para o central, o cano continuaria, porque ele está lá atrás, pensem nisso, conectando baixo, tá bom? Na mesma altura, todos esses canos estão conectados no central e nos respectivos vasos em volta, aqui nos reservatórios em volta, melhor dizendo. Bom, isso é importante porque quando o sistema atinge o equilíbrio, significa que todos os reservatórios, os 4 laterais aqui em volta e o central, estarão na mesma altura de água. E mais, os canos, os 4 canos que são cilíndricos também, estarão completamente cheios, por isso que a água para, né? A pressão ali estabiliza o sistema. Essa é a ideia de vaso comunicante. Então, para resolver essa questão, o que nós vamos precisar? Primeiro passo, ver qual é o volume do cilindro central. Vou chamar de VC, que é o volume central, do reservatório central. Então, volume de cilindro, você lembra, a área da base vezes a altura. A base é um círculo, então nesse caso o volume central vai ficar área da base, π, que é círculo, vezes o raio, que é 2, ao quadrado, vezes a altura, que é 3,3. Todo mundo aqui em metros, então o volume sai em metros cúbicos, tranquilinho. Não faça essa conta, deixa só indicado o seguinte, ó, aqui deu 4π, né? Então π vezes 4 vezes 3,3. Eu só faço conta quando não tem jeito. Por enquanto deixa assim. Legal. O segundo passo é pensar no seguinte, quando o sistema estabiliza, atingindo essa altura procurada, o volume de água não mudou, não se perde água. A água está espalhada pelos reservatórios, os 5 reservatórios e os 4 canos. Então, eu vou escrever o volume que está nesse momento, da forma que está espalhado aqui, né, distribuído, tem que ser igual a esse volume central, que é o inicial. Então, como que vai ser o volume agora? Vamos lá. Nós temos, primeiro, 1, 2, 3, 4 reservatórios. Então, 4 vezes volume do reservatório, são cilindros de raio, onde está escrito, está dado, né, 1,5, raio 1,5, porque ele diz que a altura e o raio são iguais, então o raio aqui 1,5, então 4, π vezes o raio, que é 1,5, ao quadrado, vezes a altura que está de água, porque eu não estou calculando o volume do reservatório todo, eu estou calculando o volume de água. Então é como se esse cilindrinho aqui fosse um cilindro de água de altura H, que é a procurada. São 4 desses. Aí nós temos agora os 4 canos. Então vamos lá. Mais 4. E aí os canos também são cilindros. Eu fiz uma figurinha aqui embaixo para nos ajudar. Cilindro de raio, ó, vamos escrever aqui. O raio desse cilindro do cano é metade do diâmetro. Cuidado com esses detalhes, né? Então vai ser 0,05 metros. Então vamos lá. 4 vezes π vezes o seu raio, 0,05. Vou precisar tirar o enunciado daqui um pouquinho. Ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura, que também foi dada aqui, 20. A altura é 20. Mais ainda, faltou apenas o volume central de água. O volume que está aqui, desse cilindro d'água que nós temos, que tem o mesmo raio da base que o reservatório central, só que a altura é só a altura de água. Então vai ficar, é um só, né? Então a área da base, π vezes o raio interno, que é 2 ao quadrado, vezes a altura da água, que é Hzinho. Isso que nós estamos procurando, esse Hzinho. Isso é o volume total de água. E onde ele estava? No reservatório central. Ou seja, esse número todo, essa soma toda de volumes, tem que dar o volume do reservatório central, π
vezes 4 vezes 3,3. E aí a capacidade de fazer conta que o Enem exige é o seguinte, não sai fazendo multiplicações como eu já falei, porque veja agora, nós temos aqui, ó, 4π, 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 2 ao quadrado, 4. E do lado de lá, 4π. Eu posso, então, dividir os dois lados por 4π. Simplifica, 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 simplifica. Do lado de cá eu simplifiquei várias vezes porque é uma soma. Então é um fator comum, é um só na verdade. O que que sobra para nós? Vamos lá, algumas continhas, né? 1,5 ao quadrado, 15 vezes 15 dá 225, então vai dar 2,25. Quem por acaso ficar em dúvida, nós temos o episódio 2 que falou sobre essas operações, como fazer conta com números decimais. Assista lá. Aqui, ó, tem um detalhe bem legal, vou fazer um rascunho. 0,05 ao quadrado vezes 20. Olha que legal essa conta. Eu vou fazer 0,05. Isso aqui, na verdade, é 5 centésimos. Então, para fazer essa conta aqui, ó, 0,05 ao quadrado vezes 20, eu pensei em fazê-la assim. 5 centésimos vezes 5 centésimos, isso dá 0,05 ao quadrado, vezes 20. O que eu ganho com isso? Seguinte, ó, 5 vezes 20 dá 100. Então eu posso simplificar esse 100 com esse 100. Sobra apenas 5 centésimos, ou seja, 0,05 ao quadrado vezes 20 dá simplesmente 5 centésimos. Então, mais 0,05 centésimos, certo? E aí nós temos agora mais, então mais, e aqui nós ficamos apenas com um H. Então, mais Hzinho. Isso é igual, então isso é igual, do lado de lá sobrou apenas o 3,3. Muito bem, fazendo as contas agora, nós temos aqui, ó, 2,25H mais 1H. 2,25H mais 1H dá 3,25H. Do lado de lá nós tínhamos 3,3 e nós vamos subtrair 0,05. 3,3 menos 0,05 dá 3,25, porque aqui é 30, né? Não se esqueça. Muito bem, e aí por fim é só simplificar os dois lados por 3,25, fica 1 e 1, e achamos que o nosso H procurado é 1 metro. Usem habilidades para fazer as contas. Dê uma olhadinha com calma, se quiser printar essa tela, né? Tiramos o enunciado lá porque não tinha espaço suficiente. Printa a tela, pensa nessa conta, essa conexão é muito boa, pode te ajudar. Se não, enfrenta a conta mesmo, que também dá certo. Mas fica essa dica, H igual a 1 metro está na alternativa D de jeans. Fechamos mais uma. Muito bem, essa foi a nossa quarta e última questão de geometria espacial do Enem 2019. Observou que tem que ter várias habilidades aí, dentre as quais saber algumas fórmulas que nós falamos no começo da aula. Tá bem? Espero que tenha contribuído. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, porque isso vai ajudar a produzir novos vídeos. Ative as notificações para vocês receberem sempre que tiver vídeo novo. Está sendo um por semana nessa série, né? Já fizemos 19 testes, quase chegamos à metade do Enem 2019 de matemática e vamos prosseguindo assim. Fiquem com Deus, queridos. Um beijo, um queijo e um caranguejo.